Era uma vez, em uma pequena vila no coração da Floresta Negra, um lugar marcado por lendas sombrias e mistérios inexplicáveis. A floresta era conhecida por sua densa vegetação, suas árvores retorcidas como mãos fantasmagóricas, e seus cipós que pareciam se mover por vontade própria. Havia algo naquelas sombras que afastava até mesmo os mais corajosos dos viajantes. No centro da Floresta Negra, erguia-se uma torre antiga e decadente, a morada da infame bruxa da Floresta Negra. Dizia-se que a bruxa era uma mulher antiga, com cabelos negros como a noite e olhos que brilhavam como brasas ardentes. Sua presença era sentida por todos que se aventuravam perto de sua torre, um sentimento de medo profundo e arrepios na espinha que não podiam ser ignorados. Os moradores da vila evitavam a floresta a todo custo, temendo a ira da bruxa e os horrores que ela poderia infligir. Mas, apesar de seus esforços para se manterem seguros, histórias macabras continuavam a ecoar entre o povo, contos de desaparecimentos misteriosos e gritos angustiantes que podiam ser ouvidos nas noites mais escuras. Certa noite, uma jovem corajosa chamada Alinsa decidiu desafiar o medo que assolava a vila e investigar os rumores assustadores que cercavam a bruxa da Floresta Negra. Com uma tocha em uma mão e uma faca afiada na outra, ela adentrou os limites da Floresta Sombria, determinada a descobrir a verdade por trás dos contos sinistros. À medida que Alinsa avançava pelos caminhos tortuosos da Floresta Negra, sua coragem era posta à prova a cada passo que dava. Sombras se contorciam ao seu redor, folhas sussurravam segredos inquietantes, e o vento uivava como se alertasse a presença de algo terrível à espreita. Finalmente, após horas de caminhada angustiante, Alinsa avistou a torre sinistra da bruxa da Floresta Negra, erguendo-se contra o céu noturno como um dedo acusador apontando para o desconhecido. Com o coração acelerado, ela se aproximou lentamente, seus passos ecoando no silêncio sepulcral da floresta. Ao chegar à entrada da torre, Alinsa hesitou por um momento, sentindo uma presença sinistra pairando sobre ela. Mas sua determinação a impeliu para a frente, e ela adentrou a morada da bruxa, com a luz tremeluzente de sua tocha iluminando o caminho à sua frente. A cada passo que dava dentro da torre, Alinsa sentia o frio penetrar em seus ossos, como se a própria estrutura do lugar estivesse impregnada de maldade e lamentos dos que haviam sucumbido ali antes dela. O ar estava pesado com o cheiro de ervas e substâncias desconhecidas, e sombras dançantes pareciam seguir seus movimentos, como se a própria torre estivesse viva. Enquanto explorava os corredores sombrios da torre, Alinsa se deparou com salas misteriosas, cheias de artefatos antigos e livros empoeirados. Símbolos estranhos adornavam as paredes, emitindo uma aura de poder obscuro, que fazia arrepiar os cabelos de Alinsa. Mas ela não recuou, sua curiosidade era mais forte do que o medo que a envolvia. Finalmente, Alinsa chegou à câmara central da torre, onde encontrou a própria bruxa da Floresta Negra. A velha mulher estava sentada em um trono de ossos, seu olhar penetrante fixado em Alinsa, como se pudesse ler sua alma. Seus cabelos negros caíam em cascatas sobre seus ombros enrugados, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que fazia o coração de Alinsa gelar. O que uma intrusa como você busca em minha morada, jovem mortal? A voz da bruxa era como um sussurro rouco, carregado de séculos de sabedoria obscura e poder inimaginável. Alinsa engoliu em seco, sua voz tremendo ligeiramente quando respondeu: "Eu vim em busca da verdade, senhora. Da verdade por trás dos horrores que assolam nossa vila, e do mistério que envolve sua presença na Floresta Negra." A bruxa sorriu maliciosamente, revelando fileiras de dentes afiados como navalhas. "A verdade, minha querida, é mais do que a mente humana pode compreender. Eu sou a guardiã dos segredos antigos, a protetora dos mistérios proibidos. Mas você, Alinsa, mostrou coragem ao entrar em minha morada. Talvez haja esperança para você, afinal." Com um gesto de sua mão enrugada, a bruxa convocou sombras ao redor de Alinsa, envolvendo-a em um véu escuro, que parecia sugar a luz e o calor do ambiente. Alinsa viu visões horripilantes, memórias ancestrais e segredos cósmicos que desafiavam sua compreensão. Quando a escuridão se dissipou, Alinsa se viu de pé em um lugar desconhecido, cercada por criaturas além de sua imaginação mais selvagem. Seres sombrios e grotescos se contorciam ao seu redor, sussurrando palavras indistintas em línguas antigas e ininteligíveis.
Ela se viu diante de uma escolha impossível, um dilema que testaria sua própria essência e determinação. A bruxa observava de perto, seus olhos brilhando com expectativa, enquanto aguardava a decisão de Alyssa. Com o coração repleto de coragem, Alyssa enfrentou as criaturas sombrias com determinação inabalável. Com passos firmes e determinação inabalável, ela avançou, desafiando os seres malignos à sua frente. Cada passo a aproximava mais da verdade obscura que a bruxa da Floresta Negra guardava tão zelosamente. À medida que ela avançava, camadas de mistério eram desvendadas, revelando segredos antigos e profundos, que mudariam para sempre sua compreensão do mundo ao seu redor. Alyssa descobriu a história da bruxa e sua ligação com a própria essência da Floresta Negra, uma conexão que atravessava os tempos e transcendia as fronteiras entre o humano e o sobrenatural. No final de sua jornada, Alyssa encontrou-se diante de um espelho antigo, que refletia não apenas sua imagem, mas também sua verdadeira natureza e propósito. Ali, no cerne da Floresta Negra, e diante da bruxa da Floresta Negra, ela descobriu a chave para liberar a Vila da Sombra, que a assolava há tanto tempo. Com um gesto determinado, Alyssa desfez o feitiço que aprisionava a vila na escuridão, libertando-a da influência maléfica da bruxa. A luz retornou à Floresta Negra, dissipando as sombras que haviam envolvido a vila por tanto tempo. A bruxa, surpresa pela bravura e perspicácia de Alyssa, concedeu-lhe um presente final, antes de desaparecer nas sombras da floresta. Alyssa retornou à vila como uma heroína, carregando consigo a sabedoria e a coragem que adquirira em sua jornada. E assim, a lenda da bruxa da Floresta Negra e de Alyssa se tornou parte da história da vila, lembrada por gerações como um conto de terror e redenção, um lembrete de que, mesmo nas profundezas mais escuras da floresta, a luz da coragem e da verdade sempre pode brilhar. A bruxa da Floresta Negra é uma figura lendária que desperta medo e curiosidade nas pessoas que vivem nas redondezas. Desde que ela habita uma cabana sombria escondida no coração da densa Floresta Negra, onde pratica seus sombrios rituais e magias proibidas. Sua presença é cercada de mistério e superstição, e muitos acreditam que aqueles que se aventuram muito perto de sua morada correm o risco de cair sob sua maldição. Segundo os contos populares, a bruxa da Floresta Negra é uma feiticeira poderosa e astuta, capaz de controlar as forças da natureza e invocar criaturas malignas para fazer sua vontade. Dizem que ela tem o poder de enfeitiçar os incautos que cruzam seu caminho, transformando-os em animais, ou aprisionando suas almas em objetos encantados. A aparência da bruxa da Floresta Negra é descrita de maneiras diferentes, mas comumente é retratada como uma figura velha e enrugada, com cabelos longos e desgrenhados, olhos brilhantes e um sorriso malévolo. Sua presença é facilmente reconhecida por sua risada sinistra que ecoa pela floresta durante a noite. A lenda da bruxa da Floresta Negra serve como um lembrete para os moradores locais sobre os perigos de se aventurar em territórios desconhecidos e os riscos de interferir com forças além de seu controle. Mesmo que alguns considerem a história da bruxa como apenas um conto de fadas para assustar crianças, a maioria prefere não arriscar desafiar a misteriosa moradora da floresta. Portanto, a bruxa da Floresta Negra permanece como um enigma envolto em mito e superstição, mantendo viva a tradição oral da região e inspirando aqueles que ousam explorar os mistérios da natureza. Sua influência transcende gerações, deixando uma marca indelével na imaginação daqueles que ousam se aventurar pelos recantos sombrios da Floresta Negra. A fama da bruxa da Floresta Negra se estendia além das fronteiras da vila local, chegando aos ouvidos de Alyssa, uma jovem destemida em busca de desafios e mistérios a desvendar. Intrigada pela aura de mistério que envolvia a bruxa, e determinada a enfrentar seus próprios medos, Alyssa decidiu empreender a perigosa jornada em direção à desafiadora Floresta Negra. À medida que adentrava cada vez mais na floresta, Alyssa sentia a atmosfera pesada e carregada de magia antiga, que permeava o ar à sua volta. As sombras das árvores se contorciam como serpentes à sua passagem, e o som dos galhos rangendo ecoava como um presságio sombrio de perigo iminente. Mas a jovem estava determinada a desvendar os segredos da bruxa da Floresta Negra, mesmo diante dos avisos e temores que ecoavam em sua mente.
Finalmente, após horas de caminhada exaustiva, a Linça avistou a tore sinistra da bruxa entre as árvores retorcidas. A construção parecia desafiar as leis da gravidade, erguendo-se imponente e impenetrável contra o céu cinzento. Com coragem e determinação, a Linça atravessou os portões enferrujados e adentrou o território proibido da bruxa. O interior da tore era um labirinto de corredores escuros e salas misteriosas, cada uma guardando segredos e mistérios antigos. Criaturas sombrias espreitavam pelas sombras, observando com olhos brilhantes e famintos a intrusa audaciosa que ousava desafiar a autoridade da bruxa da Floresta Negra. Mas a Linça não recuou, avançando destemidamente em direção ao coração sombrio da tore, determinada a descobrir a verdade por trás da lenda. Enfrentando desafios e armadilhas elaboradas, a Linça finalmente alcançou a câmara principal da bruxa, onde a figura enigmática aguardava em um trono de obsidiana e trevas. Os olhos da bruxa brilharam com um fogo antigo e selvagem, refletindo séculos de sabedoria e poder oculto. A Linça soube naquele momento que estava diante de uma força que transcendia a compreensão humana, uma entidade que personificava os mistérios e segredos da Floresta Negra. Mas ao invés de confrontar a Linça com magias terríveis e maldições proibidas, a bruxa encarou com curiosidade e respeito, reconhecendo a coragem e determinação da jovem intrusa. Ela revelou a Linça os segredos antigos da floresta, contando a história de sua ligação com a essência da natureza e os mistérios que permeavam as raízes daquelas terras ancestrais. Ao desvendar as verdades ocultas da Floresta Negra, a Linça percebeu que a bruxa não era uma criatura maligna em si, mas sim uma guardiã dos segredos e equilíbrios que sustentavam a vida na região. Seu manto de mistério e temor era apenas uma camada superficial que encobria sua verdadeira natureza, enraizada na sabedoria ancestral e na conexão com as forças primordiais da natureza. Com essa compreensão renovada, a Linça e a bruxa da Floresta Negra uniram forças para enfrentar uma ameaça ainda maior, que pairava sobre a vila e a floresta. Juntas, elas enfrentaram criaturas sombrias e desvendaram mistérios antigos, provando que a coragem e a determinação podem iluminar até mesmo os cantos mais escuros e misteriosos do mundo. No desfecho da jornada, a Linça libertou a vila da influência maléfica que ameaçava consumi-la, restaurando o equilíbrio entre luz e sombras nas terras da Floresta Negra. Sua bravura e compaixão se tornaram lendárias, e ela retornou à vila como heroína, carregando consigo não apenas os segredos da bruxa, mas também a sabedoria da coragem e da verdade. A lenda da bruxa da Floresta Negra e de a Linça se entrelaçou, tornando-se parte indissociável da história da região, e lembrando a todos que a luz da coragem e da verdade pode brilhar até mesmo nos recantos mais sombrios e misteriosos da vida. A jornada de a Linça e a sabedoria da bruxa da Floresta Negra ecoaram através das eras, inspirando gerações futuras a enfrentar seus medos e desafios com coragem e determinação, em busca da verdade que se esconde por trás da superfície aparente do mundo. Era uma vez uma pequena cidade rural cercada por vastos campos de milho. Os habitantes locais sabiam que o milharal era um lugar misterioso e cheio de segredos, mas nenhum segredo era tão assustador quanto a lenda do espírito do milharal. Diziam que um antigo fazendeiro, conhecido por sua crueldade e ganância, havia sido amaldiçoado após desrespeitar as terras sagradas onde o milho crescerá por gerações. O espírito do milharal era descrito como uma figura sombria, com olhos brilhantes que pareciam atravessar a escuridão da noite. Diziam que seu lamento ecoava pelo vento, levando arrepios pela espinha de quem ousasse se aventurar pelo milharal após o anoitecer. Os moradores evitavam o milharal a todo custo, temendo atrair a ira do espírito e sofrer as consequências de sua maldição. Certa noite, um forasteiro corajoso chamado Thomas chegou à cidade. Ele era um pesquisador do sobrenatural, fascinado pelas lendas e mitos locais. Thomas ouvirá falar da lenda do espírito do milharal e decidiu investigar a veracidade dos rumores. Ignorando os avisos dos habitantes, ele se aventurou pelo milharal sob a luz pálida da lua cheia. À medida que Thomas avançava entre as fileiras de milho, sentia um arrepio na espinha e um pressentimento sombrio pairando sobre ele. De repente, ele ouviu um lamento fraco ao longe, como se o próprio vento estivesse chorando. Mesmo com o coração acelerado, Thomas continuou sua busca pelo espírito do milharal,
determinado a descobrir a verdade por trás da lenda. Enquanto adentrava mais fundo no milharal, o ar tornou-se mais denso e as sombras mais opressivas. Sussurros indistintos pareciam rodeá-lo, fazendo-o questionar sua própria sanidade. De repente, uma figura espectral surgiu diante dele, os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Era o espírito do milharal, materializado diante de seus olhos. A aparição do espírito inundou Thomas de terror e fascínio. Ele podia sentir a presença antiga e sinistra emanando da figura fantasmagórica. O espírito do milharal ergueu uma mão ossuda em direção a Thomas, sussurrando palavras indistintas que pareciam ecoar de séculos passados. Mesmo tomado pelo medo, Thomas sentiu uma estranha sensação de compaixão pelo espírito. Ele percebeu que por trás da aparência assustadora havia uma história de dor e sofrimento, uma alma atormentada em busca de redenção. Com coragem, Thomas decidiu confrontar o espírito e descobrir a verdade por trás da maldição que o assombrava. A figura do espírito do milharal se contorceu e se transformou diante dos olhos de Thomas, revelando flashes de memórias antigas e fragmentos de tragédias passadas. Ele viu o antigo fazendeiro, consumido pela ganância e pela crueldade, invocando uma força sombria que selaria seu destino e o das terras que ele desrespeitara. Compreendendo a origem da maldição, Thomas se ajoelhou diante do espírito, oferecendo uma oração de perdão e paz. O espírito do milharal desvaneceu lentamente, dissipando-se como fumaça ao vento. Uma sensação de alívio e redenção encheu o coração de Thomas, que sabia que sua jornada tinha ajudado a alma atormentada a encontrar a paz que tanto buscava. Ao retornar à cidade, Thomas contou aos moradores sua experiência no milharal e a verdade por trás da lenda do espírito do milharal. A cidade foi tomada por um misto de temor e gratidão, reconhecendo a coragem e compaixão de Thomas por enfrentar seus medos e desvendar um segredo antigo. O milharal, antes evitado e temido, tornou-se um símbolo de redenção e perdão, lembrando a todos que mesmo os lugares mais assombrados podem encontrar a luz se houver coragem e compaixão para enfrentar as trevas. E assim, a lenda do espírito do milharal continuou a ecoar naquela cidade, mas agora carregava uma mensagem de esperança e redenção. Thomas tornou-se uma figura lendária, lembrada como o forasteiro corajoso que desafiou o sobrenatural e descobriu a verdade por trás da maldição que assolava o milharal. Sua história foi contada de geração em geração, lembrando a todos que mesmo nos lugares mais sombrios, a compaixão e a coragem podem trazer a luz da redenção. Com o passar dos anos, a cidade prosperou e floresceu, guiada pela lição de coragem e compaixão que Thomas trouxe consigo. O milharal, outrora temido e evitado, transformou-se em um ponto de encontro para os moradores, lembrando a todos que até mesmo os lugares mais assombrados podem encontrar a luz se houver coragem e bondade no coração. A lenda do espírito do milharal tornou-se um conto de redenção e perdão, inspirando os habitantes a enfrentarem seus próprios medos e desafios com a mesma determinação e gentileza que Thomas demonstrou. Thomas, agora parte integrante da história da cidade, continuou a ensinar às gerações futuras o valor da empatia e da coragem, promovendo um senso de comunidade e solidariedade que perdurou por gerações. Sua jornada exemplar foi celebrada anualmente, relembrando a todos que o verdadeiro heroísmo reside na capacidade de enfrentar adversidades com compaixão e integridade. À medida que o tempo passava, a cidade se tornou um farol de esperança e inspiração para outras comunidades, graças à história de Thomas e ao legado de coragem e compaixão que ele deixou para trás. O milharal, antes símbolo de medo e mistério, transformou-se em um monumento à resiliência e à força interior de cada indivíduo que decidia enfrentar seus próprios fantasmas e desafios. E assim, a lenda do espírito do milharal não era mais uma história de terror, mas sim um testemunho da capacidade humana de transformar a escuridão em luz, a angústia em redenção. Todos na cidade sabiam que, enquanto houvesse corações dispostos a seguir o exemplo de Thomas, a esperança e a compaixão jamais se extinguiriam, guiando-os através de qualquer obstáculo ou desafio que a vida lhes trouxesse. E assim, a cidade de Milharal tornou-se um oásis de coragem e amor, onde a lenda de Thomas e a redenção do milharal ecoavam eternamente, lembrando a todos que, no final, a verdadeira força reside na capacidade de enfrentar a escuridão com luz e o medo com compaixão. A atmosfera de paz e união que envolvia a cidade de Milharal era palpável,
tomando conta de cada rua e lar. Os moradores, inspirados pela história de Thomas e a transformação do milharal, uniam-se em gestos de solidariedade e compaixão, criando uma comunidade ainda mais forte e resiliente. As lições de coragem e amor aprendidas com a lenda do espírito do milharal nutriam a esperança e a empatia de cada habitante, tornando o local um refúgio de luz e bondade em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão. Com o passar do tempo, viajantes e visitantes chegavam a Milharal não mais em busca de medo ou mistério, mas sim em busca de inspiração e calor humano. A reputação da cidade como um oásis de coragem e amor se espalhou para além de suas fronteiras, atraindo aqueles que ansiavam por uma comunidade que celebrava a bondade e a superação. O milharal, agora um símbolo de redenção e perdão, era cuidadosamente preservado e protegido por gerações futuras, como um monumento vivo da capacidade humana de transformar a adversidade em oportunidade e a escuridão em luz. Os festivais anuais em honra de Thomas e da redenção do milharal tornaram-se eventos de alegria e celebração, onde os habitantes e visitantes se reuniam para compartilhar histórias, músicas e alimentos, fortalecendo os laços de amizade e confiança que os uniam. A lenda do espírito do milharal, agora contada não mais como um conto de terror, mas como um conto de coragem e compaixão, continuava a inspirar as gerações vindouras a perseguir a verdade, enfrentar seus medos e abraçar a esperança mesmo nos momentos mais sombrios. E assim, a cidade de Milharal permanecia como um farol de esperança e amor, lembrando a todos que a força para superar qualquer desafio reside na capacidade de manter a luz da compaixão acesa dentro de si mesmo e de compartilhá-la generosamente com os outros. A lenda de Thomas e a redenção do milharal permaneceriam eternamente vivas na memória da cidade, inspirando cada novo amanhecer com a promessa de que, mesmo nas profundezas da escuridão, a bondade, a coragem sempre poderiam guiar o caminho em direção à luz. E assim, a cidade de Milharal viveria em paz e harmonia, alimentada pela poderosa mensagem de amor e redenção que ecoava em cada coração, honrando a bravura e a compaixão que transformaram a lenda do espírito do milharal em uma história de triunfo humano. Há muito tempo, em uma pequena vila conhecida como Frostivale, situada no coração de uma floresta sombria e congelada, os moradores viviam sob a constante ameaça do espírito do inverno. Dizia-se que esse ser misterioso habitava as entranhas geladas da floresta, surgindo apenas nas noites mais frias e desoladas, para espalhar medo e pavor entre os habitantes da vila. O espírito do inverno era descrito como uma figura alta e esguia, envolta em um manto de gelo e neve, com olhos que brilhavam como estrelas congeladas, e mãos que podiam congelar a alma de qualquer ser vivo que ousasse cruzar seu caminho. Sua presença era acompanhada por um frio intenso que penetrava os ossos, e uma sensação de desespero, que fazia até os mais corajosos tremerem de medo. Ninguém sabia ao certo a origem do espírito do inverno. Alguns diziam que ele era o guardião da floresta, protegendo-a da invasão dos homens, enquanto outros acreditavam que ele era uma alma atormentada em busca de vingança pelas injustiças cometidas contra ele em vida. O que todos concordavam, no entanto, era que evocar o nome do espírito do inverno era um convite para a ruína e a desgraça. Certa noite, durante o auge do inverno, a vila de Frostivale foi assolada por uma tempestade de neve sem precedentes. Os ventos uivavam nas árvores, a neve caía em grandes flocos, e o frio cortante penetrava até mesmo as paredes das casas mais sólidas. Os moradores da vila reuniram-se na taverna local, em busca de abrigo e calor, mas mesmo ali não estavam a salvo do terror que se aproximava. Enquanto a tempestade rugia lá fora, um velho peregrino entrou na taverna, tremendo de frio e com um olhar de terror nos olhos. Ele contou uma história arrepiante sobre seu encontro com o espírito do inverno na floresta, descrevendo como a figura sinistra o havia seguido, sussurrando palavras geladas em seu ouvido e ameaçando arrastá-lo para as profundezas geladas de seu reino obscuro. Os moradores da vila ouviram em silêncio, com os rostos pálidos de medo. Alguns desacreditaram do velho, alegando que ele estava delirando devido ao frio e à exaustão. Mas outros reconheceram a verdade por trás de suas palavras, pois sabiam que o espírito do inverno era uma presença real e poderosa, capaz de semear o caos
e o desespero onde quer que passasse. Enquanto a noite avançava e a tempestade continuava a rugir lá fora, a vila de Froshivali mergulhou em trevas e angústia. Os moradores trancaram suas portas e janelas, rezando para que o espírito do inverno os poupasse de sua fúria gelada. Mas suas preces foram em vão, pois o ser sinistro estava determinado a espalhar o terror e a destruição entre aqueles que ousavam desafiar seu poder implacável. À medida que a noite avançava, relatos macabros começaram a surgir na vila, pessoas desaparecidas sem deixar rastro, casas cobertas por uma camada de gelo espesso, sons estranhos ecoando pela floresta. O espírito do inverno estava à espreita, observando cada passo dos moradores da vila com seus olhos brilhantes e sua presença gélida. Uma jovem corajosa chamada Elara decidiu enfrentar o espírito do inverno, sabendo que a vila não sobreviveria se não fosse detida. Armada apenas com uma tocha e sua determinação, ela partiu em busca do ser sombrio que assolava Froshivali, ignorando os avisos e as súplicas daqueles que tentaram dissuadi-la. Seguindo as pegadas congeladas na neve, Elara adentrou na floresta profunda, onde o ar era cortante e o silêncio opressivo. A cada passo, o frio se intensificava e a sensação de ser observada crescia, mas a jovem persistiu em sua jornada, guiada por uma determinação feroz e por um desejo ardente de proteger sua vila da ameaça do espírito do inverno. Finalmente, após horas de caminhada exaustiva, Elara chegou ao coração sombrio da floresta, onde uma figura alta e esguia a esperava, envolta em seu manto de gelo e neve, os olhos brilhando com uma intensidade gélida. O espírito do inverno ergueu uma mão pálida em sua direção, lançando uma rajada de ar gelado em sua direção, mas a jovem não recuou. Com um grito de desafio, Elara brandiu sua tocha contra o ser sinistro, lançando chamas dançantes em sua direção. O espírito do inverno recuou, uivando de dor, enquanto o calor da chama queimava sua forma gelada. Mas, mesmo ferido, o ser sombrio não desistiu, avançando com uma determinação implacável, em direção à jovem corajosa. Em um último ato de desespero, Elara ergueu sua tocha ainda mais alto, invocando todo o fogo e a luz que possuía em seu interior. As chamas se ergueram até o céu noturno, iluminando a floresta congelada com seu brilho ardente. O espírito do inverno recuou diante da luz intensa, soltando um grito estridente de agonia, antes de desaparecer nas sombras geladas da floresta, para nunca mais ser visto. Com o retorno da luz e do calor, a tempestade de neve cessou, e a vila de Froshivali foi libertada do domínio do espírito do inverno. Os moradores saíram de suas casas, maravilhados com a mudança repentina que havia ocorrido, e encontraram Elara de pé no centro da floresta, a tocha erguida triunfante em suas mãos. A jovem corajosa foi aclamada como a heroína de Froshivali, aquela que desafiou o poder do espírito do inverno, e emergiu vitoriosa. Sua coragem e sua determinação inspiraram os habitantes da vila a nunca mais temer as sombras geladas da floresta, pois sabiam que, enquanto houvesse luz e calor em seus corações, o mal jamais prevaleceria sobre eles. E assim, a vila de Froshivali viveu em paz e prosperidade pelos anos que se seguiram, lembrando-se sempre da noite em que o espírito do inverno foi derrotado pela bravura de uma jovem destemida. E o ser sinistro, envolto em seu manto de gelo e neve, permaneceu nas profundezas sombrias da floresta, uma lembrança assustadora da fragilidade da humanidade diante das forças sombrias que habitam o mundo. O espírito do inverno é uma figura lendária que está presente em diversas culturas ao redor do mundo, cada uma com suas próprias versões e interpretações. Suas origens remontam a tempos antigos, quando as pessoas tentavam dar explicações para os fenômenos naturais que testemunhavam. Uma das interpretações mais comuns do espírito do inverno é a de uma entidade trazendo o frio e a neve para a Terra durante os meses mais rigorosos do ano. Em algumas culturas, o espírito do inverno é retratado como uma figura benevolente, que traz a beleza e a pureza da neve, enquanto em outras é visto como um ser malévolo, que traz consigo sofrimento e a dificuldade. Em muitas tradições folclóricas, o espírito do inverno está associado a rituais e festivais realizados durante o inverno, como forma de honrar e apaziguar a figura misteriosa que traz consigo o frio e a escuridão. Acredita-se que fazer oferendas e celebrar a chegada do inverno ajudava a garantir que o espírito do inverno fosse gentil e não causasse estragos.
Além disso, o espírito do inverno muitas vezes é representado como uma figura mística, com poderes sobrenaturais para controlar o clima e as condições meteorológicas. Em algumas lendas, o espírito do inverno é retratado como um guardião dos animais e plantas durante a estação fria, protegendo-os do rigor do clima e garantindo sua sobrevivência. Em resumo, as origens do espírito do inverno são profundamente enraizadas nas crenças e mitologias antigas das diversas culturas ao redor do mundo, refletindo o fascínio humano pela natureza e pelos mistérios que a cercam. A figura do espírito do inverno continua a inspirar histórias e lendas até os dias de hoje, mantendo viva a magia e o encanto da estação mais fria do ano. Uma lenda popular sobre o espírito do inverno é a história de uma jovem camponesa chamada Elara, que vivia em uma remota vila coberta de neve nas montanhas. Diz a lenda que Elara era conhecida por sua bondade e generosidade, sempre ajudando os vizinhos que enfrentavam dificuldades durante o inverno rigoroso. Numa noite de tempestade de neve, Elara encontrou um misterioso estranho à sua porta, tremendo de frio e fome. Ela o acolheu em sua humilde cabana e cuidou dele, sem fazer perguntas. Para sua surpresa, o estranho revelou-se o espírito do inverno, disfarçado de homem para testar a bondade das pessoas da vila. Impressionado com a generosidade de Elara, o espírito do inverno decidiu recompensá-la. Na manhã seguinte, a vila acordou para encontrar os campos cobertos de flores e árvores frutíferas, um milagre em meio ao inverno. Elara foi abençoada com uma colheita farta e o amor eterno do espírito do inverno, que jurou proteger sua vila e garantir que nunca mais sofressem com a fome e o frio. Outra lenda conta a história de um lenhador que, em uma noite de inverno implacável, encontrou-se perdido na floresta coberta de neve. Desesperado e sem esperanças, ele fez uma prece ao espírito do inverno, pedindo por proteção e orientação. Para sua surpresa, uma luz misteriosa apareceu entre as árvores, guiando-o de volta para o caminho certo. O lenhador seguiu a luz até chegar a uma clareira encantada, onde encontrou o espírito do inverno, em sua forma mais majestosa, um ser de luz e gelo, cercado por flocos de neve cintilantes. O espírito do inverno revelou ao lenhador que estava impressionado com sua coragem e determinação diante das adversidades, e concedeu-lhe o dom da sabedoria e da proteção durante os invernos que viriam. Essas lendas e muitas outras são contadas em diferentes culturas ao redor do mundo, para celebrar a figura enigmática e poderosa do espírito do inverno. Elas refletem a reverência e o respeito humano pela natureza e pelas forças misteriosas que moldam o mundo ao nosso redor, lembrando-nos de que, mesmo nas noites mais frias e escuras do inverno, ainda há luz, calor e esperança. Uma antiga lenda nórdica fala sobre o espírito do inverno, conhecido como Froststinar, que era visto como um ser imponente e temível que reinava sobre as terras congeladas do norte. Diz a lenda que os Froststinar eram seres gigantes de gelo e neve, cuja respiração gélida era capaz de congelar tudo o que tocavam. Em uma dessas lendas, um jovem caçador chamado Elwek enfrentou o desafio de conquistar o espírito do inverno, para provar seu valor e ganhar a admiração de seu povo. Munido de seu arco e flechas, Elwek partiu em uma jornada rumo às montanhas geladas, onde o espírito do inverno era dito habitar. Após enfrentar inúmeras provações e desafios, Elwek finalmente se deparou com o Froststinar, uma figura colossal feita de gelo e sombras, cujos olhos brilhavam como estrelas congeladas. O espírito do inverno desafiou Elwek a provar sua coragem e determinação, testando sua habilidade como caçador e sua resistência contra o frio congelante. Elwek aceitou o desafio sem hesitar, enfrentando os ventos cortantes e as criaturas malignas do gelo que o espírito do inverno enviava em seu caminho. Com coragem e astúcia, Elwek conseguiu superar cada obstáculo, mostrando sua determinação e bravura diante da adversidade. Impressionado com a coragem e a perseverança de Elwek, o espírito do inverno se revelou como uma entidade antiga e sábia, guardiã das terras congeladas do norte. Em vez de testar Elwek com mais provações, o espírito do inverno o honrou, concedendo-lhe a benção da resistência contra o frio, a sabedoria para caçar nas terras geladas e a proteção do gelo e neve, durante suas jornadas futuras. Assim, Elwek retornou à sua vila, sendo recebido como um herói, e sua história se tornou uma lenda entre seu povo,
lembrando a todos que, mesmo nas mais duras condições do inverno, a coragem, a determinação e o respeito pela natureza podem conquistar até mesmo os mais temíveis espíritos do inverno. Havia rumores sombrios que rondavam a pequena vila de Brooksville. Por gerações, os moradores comentavam sobre o Homem de Terno Preto, uma figura misteriosa que era vista vagando pelas ruas à noite, observando silenciosamente os habitantes da vila com olhos frios e vazios. Diziam que o Homem de Terno Preto trazia consigo uma aura de mau agouro, e que sua presença era sempre seguida de desgraça e tragédia. Os mais velhos sussurravam histórias horripilantes sobre o Homem de Terno Preto, como ele se materializava diante das pessoas em seus momentos de maior desespero, como seus passos ecoavam sinistramente nos becos escuros da vila, e como seu rosto nunca podia ser visto claramente, sempre envolto em sombras e mistério. Um jovem chamado Thomas nunca deu muita importância às lendas sobre o Homem de Terno Preto. Ele era corajoso e cético, acreditando que tudo não passava de superstições e folclore local. Mas uma noite, enquanto caminhava de volta para casa após uma festa na vila, Thomas se deparou com uma figura escura parada no final da rua, iluminada apenas pela luz trêmula de um poste. Era o Homem de Terno Preto. Seu coração gelou de medo ao ver a figura alta e esguia, vestida com um terno negro impecável e um chapéu de aba larga que ocultava seu rosto. Thomas tentou recuar, mas algo o impedia de se mover, como se estivesse preso em um pesadelo terrível do qual não podia acordar. O Homem de Terno Preto se aproximou lentamente, seus passos silenciosos ecoando no silêncio da noite. Thomas podia sentir o olhar penetrante da figura sobre ele, como se pudesse ler seus pensamentos mais sombrios e secretos. Uma sensação de terror indescritível o invadiu, paralisando-o por completo. "Você não deveria estar aqui, Thomas", uma voz sussurrou em sua mente, fria e cortante como uma lâmina afiada. "Você despertou forças que não pode compreender. O preço a pagar será alto." Thomas tentou articular palavras, mas sua voz falhou. O Homem de Terno Preto estendeu uma mão pálida em sua direção, os dedos longos e finos como garras afiadas. Um calafrio percorreu a espinha de Thomas quando ele viu que a mão do Homem de Terno Preto estava coberta por sombras sinistras que se contorciam e se retorciam como serpentes. Antes que pudesse reagir, o Homem de Terno Preto tocou. E uma onda de terror e desespero o envolveu, arrastando-o para a escuridão sem fim. Quando Thomas acordou, estava em sua própria cama, com o coração disparado e o suor frio cobrindo sua pele. Seria tudo um sonho terrível? Ele queria acreditar que sim, mas algo dentro dele sabia a verdade. O encontro com o Homem de Terno Preto não foi apenas um pesadelo passageiro. Era algo muito mais sombrio e sinistro. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer em Brooksville. As colheitas apodreciam antes da hora, os animais da vila adoeciam sem motivo aparente, e os moradores eram assombrados por pesadelos terríveis que os deixavam em estado de pânico. Thomas percebeu que o Homem de Terno Preto havia trazido consigo uma maldição indescritível, e que agora a vila inteira estava em perigo. Determinado a desvendar o mistério por trás da figura sinistra, Thomas decidiu se aventurar em busca de respostas. Ele vasculhou antigas lendas e folclores, consultou os mais sábios da vila e explorou lugares sombrios e abandonados em busca de pistas sobre o Homem de Terno Preto. A cada passo, ele sentia a presença maligna da figura misteriosa, como se estivesse sendo observado a todo momento. Finalmente, após dias de pesquisa exaustiva, Thomas descobriu a verdade perturbadora por trás do Homem de Terno Preto. Ele era um ser antigo e poderoso, uma entidade das sombras que se alimentava do medo e da angústia dos seres humanos. Sua aparição em Brooksville não tinha sido por acaso, ele fora invocado por alguém em busca de poder e vingança. Determinado a acabar com a maldição que assolava a vila, Thomas decidiu confrontar o Homem de Terno Preto. Ele preparou-se mentalmente para o enfrentamento final, sabendo que sua própria vida estava em perigo. Com uma determinação feroz, ele seguiu em direção ao local onde a figura sinistra tinha sido vista pela última vez. A noite era densa e silenciosa quando Thomas finalmente avistou o Homem de Terno Preto, parado em meio a um círculo de sombras que se contorciam e desvaneciam ao seu redor. Seus olhos brilhavam com um fogo sombrio,
e seu sorriso cruel revelava presas afiadas como as de um predador. Você despertou forças que não pode controlar, Thomas, o homem de terno preto falou, sua voz ecoando como um coro sinistro de vozes distorcidas. Agora é tarde demais para voltar atrás. Você pertence a mim. Sem temor, Thomas enfrentou o homem de terno preto, armado apenas com sua coragem e determinação. Ele sabia que aquela batalha não seria decidida apenas pela força física, mas também pela força de vontade e pelo poder da luz sobre as trevas. O confronto foi intenso e aterrorizante. Sombras se erguiam ao redor dos combatentes, criaturas grotescas rugiam e se contorciam nas sombras lançadas pelo homem de terno preto. Thomas lutou com todas as suas forças, brandindo a luz contra as trevas, empunhando a esperança contra o desespero. A batalha parecia interminável, cada golpe trovejando como o eco de 1000 vozes amaldiçoadas. Thomas sentia sua determinação vacilar diante da força implacável do inimigo, mas ele se recusou a ceder. Lembrando-se dos rostos assustados e aflitos dos moradores de Brooksville, ele se levantou mais uma vez, renovando sua determinação de derrotar o mal que assolava a vila. E então, num momento de clareza e coragem, Thomas ergueu a luz da esperança e a lançou contra o homem de terno preto. A figura sinistra soltou um grito agudo de agonia e desespero, recuando diante da luz radiante que queimava suas sombras e dissipava sua presença maligna. Com um último suspiro, o homem de terno preto desvaneceu-se nas trevas, seu riso macabro ecoando como um eco distante. A noite se tornou mais clara, as sombras se dissiparam, e a vila de Brooksville foi libertada da maldição maligna que a assolava. Thomas voltou à vila como um herói, tendo enfrentado o mal em sua forma mais pura e triunfado. As lendas sobre o homem de terno preto tornaram-se apenas lembranças distantes, mas a coragem e a determinação de Thomas permaneceram como um símbolo de esperança para todos os que o conheceram. E assim, a vila de Brooksville voltou a ser um lugar de paz e prosperidade, graças ao sacrifício e à bravura de um jovem corajoso que enfrentou o terror no coração das trevas. O homem de terno preto foi esquecido, mas sua sombra permaneceria para sempre gravada na memória daqueles que ousaram desafiar o mal. O homem de terno preto é uma figura misteriosa que tem sido mencionada em mitos e lendas urbanas ao redor do mundo. Diz-se que ele aparece em momentos de crise ou tragédia, observando silenciosamente da periferia. Sua presença é frequentemente associada a eventos inexplicáveis ou perturbadores. Alguns relatos sugerem que o homem de terno preto pode ser um mensageiro entre o mundo dos vivos e o dos mortos, ou até mesmo uma entidade sobrenatural que vigia a humanidade. Ele é descrito como alto e magro, sempre vestido com um terno preto impecável e geralmente usando óculos escuros. Embora as histórias sobre o homem de terno preto variem de uma cultura para outra, há um elemento comum em muitos desses relatos: o sentimento de inquietação e medo que ele inspira naqueles que o avistam. Alguns acreditam que ele é um presságio de eventos trágicos iminentes, enquanto outros sugerem que ele é um observador neutro, simplesmente testemunhando os eventos que se desenrolam. O mistério em torno do homem de terno preto alimenta a imaginação das pessoas e mantém viva a tradição das histórias de terror e suspense. Ele é uma figura enigmática que desafia as explicações racionais, deixando aqueles que ouvem falar dele com uma sensação de fascínio e temor. As lendas sobre o homem de terno preto têm raízes em diversas culturas e tradições ao redor do mundo. Embora as histórias possam variar de região para região, há algumas possíveis origens comuns para esse mito intrigante. Uma das teorias sugere que o homem de terno preto pode ter sido inspirado por figuras reais, como agentes governamentais secretos, detetives particulares ou até mesmo agentes funerários. A imagem do homem vestido de preto, observando silenciosamente, pode ter sido associada a essas profissões que lidam com mistérios, segredos e morte. Outra possível origem das lendas sobre o homem de terno preto está ligada à figura do homem de capa preta ou homem de sobretudo preto, que era frequentemente retratado em obras literárias cinematográficas como um agente do sobrenatural ou do oculto. Essa representação contribuiu para a criação de uma imagem sombria e intrigante associada a essa figura enigmática. Além disso, o arquétipo do observador silencioso vestido de preto pode ter raízes em contos folclóricos mais antigos, onde figuras sinistras desempenham papéis de juízes, executores ou emissários do destino.
Essas narrativas contribuíram para a construção de um personagem misterioso que desperta temor e fascínio nas pessoas. É importante ressaltar que as lendas sobre o Homem de Terno Preto evoluíram ao longo do tempo, sendo moldadas por diferentes influências culturais, experiências pessoais e contextos históricos. Essa diversidade de origens e interpretações contribui para a riqueza e complexidade desse mito moderno, que continua a intrigar e assombrar a imaginação das pessoas até os dias de hoje. Em uma cidade isolada no meio da floresta, havia uma lenda antiga sobre o Homem de Capuz, um ser misterioso e sinistro que vagava pelas cercanias à noite em busca de almas perdidas. Dizia-se que ele usava um capuz negro que ocultava seu rosto, e o som de seus passos silenciosos ecoava como um arrepio na espinha de quem ousasse cruzar seu caminho. Os moradores da cidade evitavam falar sobre o Homem de Capuz, com medo de atrair sua atenção. Apenas os mais corajosos ousavam se aventurar pela floresta após o anoitecer, desafiando a lenda e testando os limites do desconhecido. Uma dessas histórias envolvia um jovem chamado Lucas, um forasteiro que chegou à cidade em busca de paz e tranquilidade. Lucas era um escritor em busca de inspiração para sua próxima obra, e a atmosfera enigmática da cidade e sua lenda sombria despertaram sua curiosidade. Em uma noite tempestuosa, Lucas decidiu explorar a floresta em busca de material para sua história. Munido apenas de uma lanterna e sua coragem, ele adentrou na escuridão da mata, ignorando os avisos dos habitantes locais que o alertaram sobre o perigo iminente. Enquanto caminhava pelos trilhos tortuosos da floresta, uma sensação de inquietação tomou conta de Lucas. Os galhos retorcidos das árvores pareciam se contorcer como mãos tentando alcançá-lo, e o vento uivante sussurrava palavras indistintas em seus ouvidos. Foi então que ele avistou uma figura escura à distância, um vulto que se movia silenciosamente entre as sombras. Seu coração acelerou e um arrepio percorreu sua espinha. O Homem de Capuz. Lucas tentou recuar, mas seus pés pareciam enraizados no chão. O ser encapuzado se aproximava lentamente, e o brilho vermelho de seus olhos penetrava na escuridão como brasas ardentes. Com um grito sufocado, Lucas virou-se e correu desesperadamente pela floresta, sua lanterna balançando loucamente. O som dos passos do Homem de Capuz ecoava atrás dele, cada vez mais próximo, como um espectro implacável que o perseguia através da noite sem fim. A chuva caía torrencialmente, encharcando suas roupas e obscurecendo sua visão. A floresta se transformará em um labirinto de penumbra e desespero, e Lucas sentia a presença maligna do Homem de Capuz pairando sobre ele como uma sombra gelada. No auge do pavor, Lucas tropeçou em uma raiz exposta e caiu de joelhos no chão lamacento. Ele podia sentir a respiração do Homem de Capuz em sua nuca, cada vez mais próxima, como um sussurro de morte. Num ato de desespero, Lucas virou-se para encarar seu perseguidor. O Homem de Capuz estava parado diante dele, sua capa escura tremulando ao vento. Seu rosto permanecia oculto pelas sombras do capuz, mas seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade sinistra. "Quem és tu?" Lucas conseguiu articular, sua voz trêmula de medo. O Homem de Capuz não respondeu, apenas estendeu a mão esquelética em direção a Lucas. Uma onda de terror varreu o jovem escritor, e ele fechou os olhos esperando o pior. Mas, para sua surpresa, quando abriu os olhos novamente, o Homem de Capuz havia desaparecido, deixando apenas o som da chuva e do vento como testemunhas de sua presença fugaz. Lucas se levantou lentamente, seu corpo trêmulo e sua mente confusa. Será que tudo não passará de uma alucinação causada pelo medo e pela escuridão da noite? Ou seria o Homem de Capuz uma entidade sobrenatural que cruzava o limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos? Com passos vacilantes, Lucas retornou à cidade, onde sua história se espalhou como fogo em palha seca. Os moradores ficaram horrorizados com seu encontro com o Homem de Capuz, e os mais supersticiosos proibiram qualquer menção ao ser maligno, temendo atrair sua ira. Mas Lucas não conseguia esquecer a experiência aterradora que viverá naquela noite fatídica. As noites se tornaram um tormento para ele, assombrado pelas sombras do Homem de Capuz que pareciam segui-lo até em seus sonhos. Em sua busca por respostas, Lucas começou a investigar a origem da lenda do Homem de Capuz.
Ele descobriu antigas histórias sobre um feiticeiro poderoso que havia desafiado as leis da natureza em busca de imortalidade, invocando forças obscuras e despertando a ira de entidades que deveriam permanecer adormecidas. Os relatos descreviam um ser encapuzado que servia como emissário das trevas, vagando entre os vivos para cobrar as almas perdidas em troca de seu domínio sobre a vida e a morte. Dizia-se que o homem de capuz era o guardião dos segredos mais sombrios do além-túmulo, e que sua presença era um presságio de desgraça e perdição. Determinado a desvendar os mistérios que envolviam o homem de capuz, Lucas decidiu confrontar o ser maligno uma vez mais. Armado com coragem e determinação, ele retornou à floresta na calada da noite, disposto a enfrentar seu medo e descobrir a verdade por trás da lenda. Enquanto caminhava pelos mesmos trilhos escuros que o haviam levado ao encontro do homem de capuz, Lucas sentiu uma presença invisível o rodeando, como se os próprios espíritos da floresta o observassem em silêncio. O ar estava carregado de eletricidade estática, e uma sensação de inevitabilidade pairava sobre ele como uma sombra iminente. E então, ele o avistou novamente. O homem de capuz emergiu das sombras, sua figura espectral recortada contra o brilho pálido da lua cheia. Seus olhos vermelhos brilharam com uma intensidade sobrenatural, e seu sorriso sinistro revelou fileiras de dentes afiados como lâminas. Lucas não recuou desta vez. Firmando seu olhar no ser encapuzado, ele pronunciou as palavras que havia ensaiado em sua mente. Por que estás aqui? O que queres de mim? O homem de capuz ergueu a mão em um gesto enigmático, como se estivesse convidando Lucas a segui-lo. Sem hesitar, o escritor tomou coragem e avançou em direção ao ser misterioso, atravessando o limiar entre o mundo racional e o mundo dos mistérios proibidos. À medida que caminhavam mais fundo na floresta, Lucas sentiu uma mudança sutil no ar ao seu redor. As árvores pareciam dobrar-se em reverência ao passar do homem de capuz, e o som dos pássaros noturnos se calou em respeito ao seu avanço. Finalmente, chegaram a um claro na floresta, onde uma árvore antiga se erguia como uma sentinela ancestral. O homem de capuz parou diante dela e apontou para o tronco retorcido. Lucas se aproximou e viu que havia inscrições antigas entalhadas na casca da árvore. As palavras em uma língua arcaica falavam de pactos selados com sangue e promessas feitas sob a luz da lua. E no centro das inscrições, um símbolo sinistro que ecoava a presença do homem de capuz. Foi então que o ser encapuzado se virou para Lucas, seu olhar penetrante sondando as profundezas de sua alma. Com uma voz que parecia sussurrar do além, ele falou as palavras que mudariam para sempre o destino do jovem escritor. Tu vens em busca de respostas, mas cuidado com o que desejas descobrir nas sombras mais profundas da noite. A verdade é como uma lâmina afiada, capaz de cortar a carne e a alma com igual ferocidade. Prepara-te para enfrentar os segredos que residem no coração da escuridão, pois uma vez despertados, nunca poderão ser novamente selados. E assim, o homem de capuz desapareceu nas sombras da floresta, deixando Lucas sozinho diante da árvore antiga e das inscrições antigas que guardavam os segredos há muito esquecidos. A lenda do homem de capuz continuou a assombrar a cidade e seus habitantes, mas para Lucas, aquela noite de encontro com o ser encapuzado marcou o início de uma jornada rumo ao desconhecido, em busca da verdade oculta nas sombras mais profundas da noite eterna. A lenda do homem de capuz é uma história antiga que tem origens em diversas culturas ao redor do mundo. Em sua essência, o homem de capuz é retratado como uma figura misteriosa e muitas vezes sinistra que vagueia pela noite em busca de almas perdidas ou crianças desobedientes. Embora haja diversas variações dessa lenda, uma das versões mais conhecidas relata a história de um ser sombrio vestido com um capuz que esconde seu rosto. Diz-se que ele aparece nas noites mais escuras, geralmente em locais isolados ou assombrados, e sua presença é sempre um presságio de eventos desafortunados. De acordo com a lenda, o homem de capuz é um guardião do mundo espiritual, incumbido de punir aqueles que se desviaram do caminho correto. Ele seria capaz de enxergar através das almas das pessoas, identificando seus pecados e julgando se são merecedores de perdão ou castigo. Muitas vezes, o homem de capuz é descrito como um espectro vingativo que aterroriza aqueles que cruzam seu caminho. Ele pode se manifestar de diferentes formas, seja como uma sombra alongada na escuridão ou como uma figura encapuzada que desaparece rapidamente.
Alguns contos relatam que o Homem de Capuz é na verdade uma alma penada em busca de redenção, condenada a vagar eternamente até que cumpra sua missão. Outras versões sugerem que ele é um mensageiro dos deuses, enviado para advertir os mortais sobre seus atos imprudentes. Seja qual for a interpretação, a lenda do Homem de Capuz continua a intrigar e assustar pessoas ao redor do mundo, servindo como um lembrete sombrio de que nossas ações podem ter consequências além da nossa compreensão. Talvez ele represente nossos medos mais profundos ou nossas próprias dúvidas sobre o destino de nossas almas após a morte. Independentemente da origem exata ou significado da lenda, o Homem de Capuz permanece como um personagem enigmático que desperta um misto de fascínio e temor nas mentes daqueles que ouvem falar de suas aparições noturnas. Ele nos lembra da fragilidade da condição humana e da presença constante do desconhecido em nossas vidas. A origem da lenda do Homem de Capuz é envolta em mistério e tem raízes antigas que remontam a diferentes tradições e culturas ao redor do mundo. A figura do Homem de Capuz, muitas vezes associada ao conceito de um ser místico ou sobrenatural, tem sido parte do folclore e da mitologia de várias civilizações ao longo da história. Alguns estudiosos acreditam que a origem da lenda do Homem de Capuz pode estar ligada a antigas tradições pagãs que envolviam entidades ou figuras protetoras, como os deuses da morte ou da escuridão. Esses seres muitas vezes eram retratados usando capas ou capuzes, simbolizando seu papel como guardiões dos mortos e das sombras. Além disso, a figura do Homem de Capuz também pode ter sido influenciada por contos populares medievais que retratavam entidades misteriosas que vagavam pelas noites, protegendo os inocentes ou punindo os pecadores. Essas histórias frequentemente exploravam temas de justiça, redenção e a dualidade entre o bem e o mal. Ao longo dos séculos, a lenda do Homem de Capuz evoluiu e se transformou, assumindo diferentes formas e significados em diferentes culturas e períodos temporais. Em algumas tradições, ele é retratado como um mensageiro dos deuses, enquanto em outras ele é visto como um ser demoníaco que traz má sorte e desgraça. É importante ressaltar que as lendas e mitos têm uma natureza fluida e muitas vezes são reinterpretadas e adaptadas ao longo do tempo, refletindo os valores e crenças das sociedades que as contam. Assim, a origem exata da lenda do Homem de Capuz pode variar dependendo da região e da história específica em questão. Independentemente de sua origem precisa, a figura do Homem de Capuz continua a exercer um fascínio sobre aqueles que ouvem falar de suas aparições noturnas e de seu papel enigmático como guardião, juiz ou mensageiro das sombras. Sua presença na mitologia e no folclore de diversas culturas é um lembrete da rica tapeçaria de histórias e lendas que permeiam nossa imaginação coletiva e nos conectam com o desconhecido e o sobrenatural. Protetor dos inocentes Nesta versão, o Homem de Capuz é retratado como um guardião das crianças desamparadas. Disse que ele aparece nas noites mais sombrias para proteger os inocentes dos perigos que os cercam. Conta-se que aqueles que se encontram em perigo próximo a ele são salvos de suas desventuras, enquanto os malfeitores são punidos por suas ações. Muitas mães costumavam ensinar aos seus filhos pequenos a rezar ao Homem de Capuz antes de dormir, pedindo sua proteção. 2. Ceifador silencioso Nesta versão mais sinistra, o Homem de Capuz é descrito como um ceifador silencioso que visita os doentes e moribundos nas noites escuras. Aqueles que avistam sua figura sombria sabem que o fim está próximo e que sua hora chegou. Dizem que ele é implacável em sua tarefa e nunca se desvia de seu caminho. Seu capuz sombrio oculta o rosto de qualquer emoção, dando-lhe uma aura de frieza e inevitabilidade. 3. Juiz dos pecados Nesta versão mais moralista da lenda, o Homem de Capuz é retratado como um juiz dos pecados humanos. Disse que ele aparece para aqueles que carregam fardos de culpa e remorso, julgando suas ações passadas e decidindo seu destino. Aqueles que são perdoados por ele são libertados de seus pecados, enquanto os que são condenados sofrem as consequências de suas transgressões. Sua presença serve como um lembrete constante da importância da responsabilidade e da redenção. 4. Viajante das sombras Nesta versão mais lírica da lenda,
O Homem de Capuz é descrito como um viajante das sombras que percorre os mundos escondidos da realidade. Disse que ele é capaz de transitar entre os reinos da luz e da escuridão, trazendo mensagens de sabedoria e mistério para aqueles que cruzam seu caminho. Sua presença é a encarnação da dualidade do universo, lembrando-nos de que a verdadeira natureza da existência é complexa e multifacetada. Essas são apenas algumas variações da lenda do Homem de Capuz, cada uma com sua própria interpretação e significado. Seja como um guardião protetor, um ceifador silencioso, um juiz dos pecados ou um viajante das sombras, o Homem de Capuz continua a fascinar e assombrar aqueles que ouvem falar de suas lendárias aparições noturnas. Sua presença enigmática serve como um lembrete de que o desconhecido sempre espreita à nossa porta, pronto para nos confrontar com nossos medos mais profundos e nossas dúvidas mais obscuras.